Olá, tudo jóia? Eu me chamo Vanessa e vim falar um pouquinho aqui para vocês o que é comunismo e o socialismo. O comunismo, ele pretende a extirpação do Estado burguês. É uma ideologia política e socioeconômica, onde eles pretendem estabelecer uma igualdade através do tudo é do Estado, tudo pertence ao Estado, arrecadação de impostos, e eles pretendem a abolição de propriedades privadas, não ao direito de herança, e eles querem alcançar a abolição também das diferenças sociais. É imposta no socialismo a ditadura do proletariado e chegar no comunismo ao final. O regime totalmente autoritário, onde o Estado é dono de tudo e de todos, não a privatização. E geralmente, nesses regimes, você não tem a liberdade de voz, é uma censura, a população é desarmada, como assim aconteceu na questão do Hitler. O Hitler foi um pouco mais para o nazismo, mas você percebe que em todos esses regimes totalitários, como o nazismo, como o comunista, todos eles têm um ponto, uma ligação em comum, onde eles pretendem desarmar a população, para assim poder somente armas ter nas mãos do poder do Estado. Alguns ditadores, Muammar Gaddafi, socialista, nós temos também Stalin, mas o Stalin foi mais para o lado do fascismo, mas você vê muitas coincidências quando eu falei no ponto anterior ali, quando você liga o nazismo, o fascismo, o comunista, quando você pega todos esses pontos, você percebe um tal do regime autoritário. Não, o Estado é dono de tudo, a privatização não, você percebe as semelhanças. A gente teve também o Hugo Chávez, lá na Venezuela, e que hoje quem comanda é Maduro. Tem também um ditador lá na Nicarágua, que eu esqueci o nome dele, mas tem esse aí também. Tem Saddam Hussein também. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a Guerra Fria. Lembra aquela Guerra Fria que você estudou lá na escola, no ensino fundamental? O que aconteceu? Tinha a América, os Estados Unidos, que seguia um lado mais capitalista, né? E também tinha lá a União Soviética, que seguia um lado mais socialista. Olha só, Estados Unidos, um lado mais capitalista, livre mercado, e se tinha lá o lado socialista da União Soviética, onde tudo era do Estado. Nisso daí, a Coreia era um país. A Coreia se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte vive até hoje um governo socialista e comunista, onde lá você não tem direito à liberdade de expressão, você sofre censura. Se você falar mal do governo, vai a polícia na sua casa, você é preso, você pode ser até mesmo morto. Lá também, você não tem a internet, não tem acesso à internet, assim como em Cuba também, que é um regime comunista e socialista, onde não se tem também acesso à internet. E a Coreia do Sul começou-se então assim no capitalismo, onde estava ali o livre mercado, quase nada do Estado, e ela foi se desenvolvendo como é até hoje, e lá as pessoas têm a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa. Nós tivemos também o Grande Muro de Berlim na Alemanha, onde a Alemanha se dividiu em Alemanha Oriental, que estava do lado do socialismo e comunismo, e a Alemanha Ocidental. Lá ficava a polícia vigiando o Muro de Berlim para que ninguém da Alemanha Oriental passasse para a Alemanha Ocidental. E depois de tantas mortes por esses regimes comunistas, o Muro de Berlim foi quebrado. Infelizmente, ainda hoje, em alguns países, quando o ditador assume um governo comunista, infelizmente é difícil tirar eles do poder. Porque até os amigos dele que ajudam ele a governar o país são também comunistas. Então, para você tirar um ditador do poder, meu amigo, é muito difícil. Para mim, a Alemanha Oriental, é um país que teve um desenvolvimento extraordinário dentro do campo socialista. Tá? Eu penso que o socialismo hoje, na minha cabeça, ele é uma coisa muito mais prática do que teórica. Ele é uma coisa muito mais construída na experiência, na cultura do povo, na capacidade produtiva daquele povo, na educação de um povo, do que efetivamente você tentar colocar um projeto no papel e começar a cumprir. Tá? Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão no caminho de tentar resolver os problemas de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições? Então veja, a eleição não é tudo. Como? É preciso acabar. Agora a gente vem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem a direita e a gente tem a esquerda.
A gente vê aqui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que hoje quem gerencia é a Gleice Hoffmann, a presidente do partido. O partido tem a cor vermelha, que é a cor do comunismo e do socialismo. A gente vê também os partidos coligados ao PT, o PCdoB, a gente vê o PSOL, onde se tem o símbolo da foice, lembrando assim Karl Marx, a Revolução Comunista Socialista. Então, a gente já vê que esses partidos apoiam regimes comunistas, até porque quando eles estavam no governo do PT, eles estavam mandando o nosso dinheiro que saiu dos nossos bolsos, dos nossos impostos, para poder financiarem ditaduras comunistas na América Latina, como foi na Venezuela, como foi em Cuba, e assim se vai. Quando o Lula entrou no governo, pela primeira vez no poder, já tinha sido a moeda do nosso país, era o cruzeiro. E foi assim para a moeda real. O nosso país estava indo muito bem economicamente. Teve também o boom das commodities. Então, com tudo isso daí, o Lula começou a gastar e liberar créditos para as pessoas. Várias pessoas ficaram com o nome sujo no SPC. E nisso aí começou os esquemas de corrupção também, onde ele estava desviando do nosso dinheiro para o próprio bolso dele e para financiar ditaduras comunistas do mundo afora. Mas eu não estou tirando isso do... Eu tenho provas e vou deixar aqui para vocês. E o Lula também, ele dá muitas pistas nos discursos dele sobre o comunista. Ele mesmo já falou que é comunista, socialista. O próprio nome dos partidos coligados a ele tem o nome socialista escrito em comunista. Agora eu te pergunto, vale a pena se deixar manipular por um discurso bonito, onde no fundo da pessoa ela esconde propostas macabras? É melhor você pesquisar muito bem o candidato em que você vai votar. Olhe bem tudo que ele apoia, tudo que ele leva como ideologia. Eu te faço essa reflexão. Se o comunismo e o socialismo funcionasse tanto na prática, por que pessoas vão da Venezuela atravessar o mar, o oceano, para ir até a Miami? Ou então estão atravessando a fronteira da Venezuela e a fronteira do Brasil, que fica situada ali na Roraima, no Amazonas? Por que as pessoas de Cuba vêm para cá? Na Cuba, você vende um pendrive que é R$30 com as informações do mundo todo. E esse pendrive é super atrasado com notícias passadas. É isso que você quer para o nosso país? Uma pessoa que é amiga de ditadores, que financiou ditadores no mundo afora com o dinheiro dos nossos impostos, em vez de investir aqui no nosso país? A realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Eu vou deixar aqui para vocês agora algumas pistas do que ele fala a respeito do nosso futuro, caso ele seja eleito. Mas na graça dos deuses, de Deus, de tudo aquilo que a gente acredita dentro da nossa fé, isso jamais vai se acontecer. Se o povo pensar bem, antes de votar, e se todos nós abrirmos os nossos olhos. Eu hoje estou mais socialista do que era quando fundou o PT. Eu acredito piamente numa sociedade socialista. O ex-presidente Lula anuncia em um vídeo que, em sendo eleito, pretende implementar aqui no nosso Brasil o regime comunista lá da China, já a partir de 2023. Roda o vídeo aí, produção. Em 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu, porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Eu pensava muito grande na minha relação com a China. Eu achava que a gente deveria ter construído uma parceria estratégica. A China é um exemplo para o mundo. Mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2020. Piauiense, é estarrecedor o que acabamos de ouvir. Como é que a grande mídia brasileira ainda dá espaço para um ditador desse? Eu não entendo isso. É por isso que muitas vezes eu me exalto mesmo aqui, porque como é que eu posso, Chico Wilson? Eu quero até lhe trazer
trazer para esse debate aqui. Como é que a gente pode comentar isso calmamente, tranquilamente? Em pleno século. Olha, a China é o pior que pode existir. Lá disseram quando chegavam no hotel, as mães, Chico Wilson, com as filhinhas de 15, 17, 18 anos, oferecendo às pessoas por um prato de comida, passando fome, necessidade. Lá é o seguinte, tem um Brasil que vive bem, quer dizer, 200 e poucos milhões que lá vive bem, mas 800 e tantos milhões, Chico, vive na mais profunda miséria e ditadura. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de... Graças a Deus, o povo alertou. Ontem eu vou aqui também usar as palavras do Chico Wilson, que foi bem colocada ontem. Enquanto o nosso presidente é ovacionado, ele é ovado. É por isso que ele não sai às ruas, Chico Wilson. Como é que pode o cara dizer que o regime da China é um regime a ser seguido, que quer implementar no Brasil uma ditadura? E aí eu faço aqui, onde é que estão vocês? Do STF, a mais nobre corte, a mais alta corte do nosso país. O cara diz claramente que vai implantar no Brasil o sistema chinês. Nós não podemos aceitar isso, calmamente, tranquilamente. É isso aí, Chico Wilson.